Saúdo a igreja na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, é uma grande alegria sempre pensarmos no que a palavra de Deus tem para nós. E hoje eu gostaria de pensar acerca de algo extremamente necessário para nós que somos cristãos. Nesse mês, em breve, nós teremos a nossa recepção de novos membros. Teremos pessoas que se achegarão à nossa igreja, teremos pessoas sendo batizadas, fazendo a profissão de fé, e sempre que alguém é batizado, sempre que alguém faz a profissão de fé, essa pessoa passa a fazer parte do corpo de Cristo, passa a fazer parte de maneira visível da igreja de Deus, passa a fazer parte desse grupo que nós vivemos. E quando alguém passa a fazer parte de um grupo, o que é esperado dessa pessoa é que essa pessoa ande de maneira conjunta com esse grupo, ande em união com esse grupo. Hoje eu gostaria de falar acerca disso, acerca da união, acerca da comunhão, acerca da unidade na igreja. É um assunto que muitas vezes é colocado como secundário, colocado um pouco de escanteio, mas a gente vai ver pela palavra de Deus que isso não é o caso. Na realidade, esse assunto é tão importante que Paulo trata com muita ênfase na carta aos Efésios. E eu queria que os irmãos abrissem lá, Efésios, no capítulo 4, nós leremos os versículos 1 até o versículo 6. É um texto muito claro, mas que nos traz uma exortação importantíssima para sermos uma igreja verdadeiramente bíblica. Efésios 4, os versículos 1 até o versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos louvar e agradecer ao Senhor por essa manhã em que podemos cultuar a Ti. Queremos rogar ao Senhor que, por meio do Teu Santo Espírito, nos ajude a compreender a Sua palavra. Dá-nos essa graça, Pai. Também pedimos que o Senhor nos fortaleça para que nós possamos aplicá-la em nossas vidas. Pedimos isso crendo na Tua graça, crendo no Teu amor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto que nós lemos agora está na carta de Paulo aos Efésios, e nessa parte da carta de Paulo aos Efésios, parece que Paulo começa a tratar de como que deve ser a vida prática dos cristãos. Se vocês voltarem um pouquinho, só para vocês terem uma noção, vejam aí que do capítulo 1 até o final do capítulo 3, Paulo trata de coisas muito teológicas, muito doutrinárias do que é o cristianismo. No capítulo 1 ele fala sobre o plano da salvação, ele fala sobre a escolha de Deus, a eleição, fala sobre a vinda de Cristo Jesus, do Espírito Santo selando o seu povo. No capítulo 2, ele fala ainda acerca da salvação, falando que nós fomos chamados da morte para a vida e que agora que nós estamos vivos, temos de viver em boas obras. E do capítulo 2 até o 3, ele fala acerca da inclusão dos gentios ao corpo de Cristo. Então é um assunto importante que ele diz que não só os judeus, mas também os gentios, aqueles que não são judeus, foram salvos. E todos estes foram colocados no mesmo corpo e devem viver em união. E no capítulo 3 ele continua falando sobre a união. E no finalzinho do capítulo 3, veja que Paulo faz uma oração a essa igreja. Nos versículos 14 até o 21, Paulo ora pedindo por fortalecimento a essa igreja e a habitação de Cristo.
para que essa igreja seja capacitada a fazer tudo aquilo que ela deveria fazer, e são coisas que Paulo começa a tratar aqui do capítulo 4 para frente. Toda a parte anterior, do 1 até o 3, tem uma doutrina muito forte, mas que fala sobre prática, mas agora, especificamente do capítulo 4 até o final do livro, da carta, Paulo vai trazer questões bem práticas de vida cristã. E a primeira questão bem prática de vida cristã que Paulo trata é a comunhão, é a unidade. É como nós, como igrejas, precisamos viver em unidade. Tamanha é a importância desse tema. Ele trata sobre muitos outros. Batalha espiritual, vida no lar, homens e mulheres como marido e mulher, trabalho, servos e senhores, bebida, tudo isso é tratado. Mas ele começa falando sobre a união, a unidade da igreja. E hoje eu queria que nós entendêssemos acerca da unidade. E eu queria pensar com os irmãos que nós precisamos preservar a unidade do corpo de Cristo por dois motivos, duas razões. A primeira delas é porque nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para viver em unidade. E a segunda delas é porque nós já estamos unidos em Cristo Jesus. Nós já temos a base para isso, já fomos unidos em Jesus. Vamos começar a falar sobre essa primeira parte, meus irmãos. Nós devemos preservar a unidade, porque nós fomos chamados para isso. Veja que ele fala no versículo 1 até o versículo 3, rogando a estes irmãos que eles andem de modo digno da vocação em que eles foram chamados. Vocação, meus irmãos, significa chamado. Estes homens, para quem Paulo está mandando essa carta, foram chamados para alguma coisa. E, meus irmãos, na verdade, todo cristão que é cristão de verdade foi chamado, foi vocacionado. Se você está aqui nessa igreja, se você foi recebido, se você de fato crê, se você fez o batismo, profissão de fé e caminha conosco, certamente você foi chamado por Deus para isso. Quando a palavra fala sobre chamado, está falando sobre aquela vocação, aquele chamado que Deus faz para cada cristão entrar e fazer parte do corpo de Cristo. E isso tudo é obra dele. A gente viu aqui em Efésios 1, 2 e 3 que ele fala sobre a obra de Deus chamando os seus. É Deus quem escolhe, é Deus quem manda o seu Filho, e é Deus quem, por meio do Espírito Santo, convence o nosso coração a aceitar o chamado. Tudo isso é o chamado de Deus, e o chamado e a resposta vêm da parte dele. Mas o ponto é que todos nós, que somos cristãos de verdade, nós fomos chamados para isso. Fomos chamados por Deus. Agora, Paulo tem isso por certo. Se você é cristão, você foi chamado. E se você foi chamado, o que Paulo diz é: viva de maneira digna do seu chamado. Honre o seu chamado. Se você foi salvo e chamado por Deus, viva de uma maneira que não desagrade a Deus que fez esse chamado. Ele começa falando: rogo-vos, pois. Essa palavrinha pois volta a tudo que foi falado antes. Então ele diz, considerando que Deus escolheu, que Jesus veio e te salvou, que você foi chamado, tudo isso, ele diz, agora, sabendo dessas coisas, você deve honrar o teu chamado. E eu acho interessante quando eu vejo essa primeira frase de Paulo, porque ele diz assim, rogo-vos. Meus irmãos, Paulo estava preso, possivelmente em Roma. E quando Paulo diz que eles devem honrar o seu chamado, ele não faz apenas um pedido. Ele não diz assim, olha, se vocês puderem, por favor, amem uns aos outros, sejam unidos, honrem o chamado. Não, ele fala o seguinte, eu rogo a vocês, eu imploro a vocês, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, sejam unidos, honrem o chamado de Deus. Quando Paulo diz isso, ele possivelmente está carregado de emoção e entendendo a seriedade da coisa, ele diz, eu rogo, eu imploro. É extremamente necessário que nós
honremos o nosso chamado. E Paulo sabe disso, por isso ele mesmo implora aos irmãos que façam isso. Eu vejo essa parte da carta, eu penso que Paulo está num momento de muita emoção quando escreve isso aqui. Porque ele diz aqui que ele roga. E um pouquinho antes, se vocês lerem depois em casa, vocês vão perceber que Paulo está orando pela igreja, de joelhos, pedindo para Deus ter misericórdia e encher estes homens que estão na igreja. Este mesmo Paulo, nessa carta e em outras, ele mostra que ele se preocupa com a igreja de uma maneira muito intensa. E isso porque ele entende que a igreja é o corpo de Cristo e tem de viver da maneira que Deus deseja. Agora, meus irmãos, Paulo nos exorta a vivermos de uma maneira digna do nosso chamado. E nós precisamos fazer isso. Eu fico aqui sempre pensando na figura de um soldado do exército. Quando um soldado é chamado para o exército e ele é arregimentado e ele passa a fazer parte daquela corporação, daquele exército, é interessante porque os bons soldados, aonde eles estiverem, eles são soldados. É muito interessante isso. Aonde eles estiverem, eles agem como soldados, eles agem como militares, eles agem como pessoas que pertencem àquela corporação. Em todo local que você ver essa pessoa, ele vai, de alguma maneira, transparecer que ele é um militar, que ele é um soldado. Nas Olimpíadas, nós temos vários atletas brasileiros que são treinados pelo Exército. E eles têm essa condição de treinamento justamente porque o Exército permite isso. E aí, durante as Olimpíadas, muitos destes atletas ganham algumas medalhas. E muitas vezes, estes atletas, então, na hora da medalha, eles fazem aquilo que um soldado faz, eles batem a continência deles. Foi interessante porque a Olimpíada passada ou a retrasada teve até um bafafá a respeito disso, pessoas falando que não podia bater continência. Mas eu fico pensando, um soldado é um soldado. Ele é do exército. Aonde ele estiver, ele vai fazer isso. Ele vai honrar a farda dele. Ele vai honrar o fato de que ele faz parte daquele grupo. E, meus irmãos, nós como cristãos fomos chamados também para fazer parte de um grupo. Fomos chamados e arregimentados não por alguém humano, mas pelo próprio Deus, para fazermos parte do corpo dele. E se nós fomos chamados, arregimentados para isso, que nós honremos o nosso chamado. E onde quer que nós estejamos, que nós honremos isso, fazendo aquilo que deve ser feito. E Paulo nos fala o que é isso. Veja aí nos versículos 2 e 3. Paulo vai nos dizer exatamente como que deve viver alguém para honrar o seu chamado. Ele diz que nós temos de viver com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Meus irmãos, o pedido de Paulo tem a ver com o relacionamento entre irmãos e a unidade da igreja. Os irmãos, os cristãos, devem se relacionar bem. Como eu disse no início, meus irmãos, a prática da comunhão é extremamente necessária à vida cristã. Se nós perguntarmos para muitos cristãos o que é importante na prática da vida cristã, eu acho interessante porque muitas respostas virão. Pessoas falarão acerca de sermos santos, de pregarmos o Evangelho, de estudar a Bíblia com afinco, de orar, de ajudar os mais pobres e muitas outras coisas. E tudo isso é verdade. E nós precisamos fazer isso. Mas algo que Paulo nos traz como necessário e talvez primordial à vida cristã é o fato de que nós precisamos ter comunhão. E para você que talvez não entenda ainda a importância da comunhão e coloque um pouco de lado a ideia de ter comunhão com os seus irmãos, eu vou trazer aqui o que o próprio Jesus disse. Abra a tua palavra aí, em João, no capítulo 17. Veja como o próprio Jesus fala acerca da unidade como extremamente necessária ao corpo de Cristo. João 17, versículo 20. Esse texto é conhecido como a oração sacerdotal de Cristo, é quando ele ora a Deus pelos seus. E na sua oração ele deixa muito claro isso. Veja só como que Jesus fala com o seu Pai.
Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Quando Jesus ora, não ora só pelos discípulos que estão seguindo na hora, mas ora por todos aqueles que virão a crer. Isso inclui todos nós. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, como também amaste a mim. Meus irmãos, a oração de Cristo é mais ou menos assim: Senhor, eu peço que estes homens e mulheres que crerem em mim, que eles possam ser unidos. Sejam unidos como eu sou unido contigo, meu Pai. Para que nós também sejamos um. E o povo todo que crê em mim, sendo um, deixe claro, evidente, mostre para o mundo que eu existo e que eu os amo. Meus irmãos, a palavra de Deus, quando fala sobre a união e quando Jesus fala sobre isso, a ideia é que todos nós sejamos um para que o mundo creia que Jesus veio de Deus. Eu achei muito interessante isso aqui, porque na realidade a comunhão, a unidade da igreja é uma forma que Deus colocou no mundo para que o mundo creia. É uma forma de evangelismo. É uma forma de nós demonstrarmos que nós somos de Deus e que Deus existe, que Jesus veio e veio de Deus e age em nós. O testemunho da unidade é fortíssimo, fortíssimo. Se vocês olharem a palavra de Deus quando fala do início da igreja, lá em Atos 2, por exemplo, do versículos 44 até 47, fala como que a igreja vivia. E diz lá em Atos 2 que todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles eram tão unidos que eles vendiam as suas propriedades para ter condição de ajudar os mais pobres, que eram unidos com eles. E eles vivendo nessa unidade, nos diz lá no versículo 47 de Atos 2, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. É mais ou menos assim. Enquanto o povo vivia em união e se ajudava e cria em Deus e agia dessa maneira, Deus ia acrescentando pessoas ao seu rebanho. E pessoas passavam a crer, porque olhavam aquele povo unido e então criam na palavra de Deus. Em Atos 4 fala algo parecido com isso. Meus irmãos, não é à toa que igrejas então que focam na unidade, que focam na comunhão, são igrejas que crescem. São igrejas que pessoas olham e querem fazer parte. São igrejas que pregam o evangelho de maneira muito eloquente. Meus irmãos, nós precisamos viver nessa união. Porque é dessa maneira que Deus também mostra o evangelho para outras pessoas. E então Paulo continua e mostra para a gente, nos fala como que é essa unidade, com um pouco mais de detalhe. Ele começa falando que nós temos de fazer isso com toda a humildade e mansidão. Humildade, meus irmãos, é uma palavra que aqui no texto é aquele oposto de ser arrogante, oposto de alguém que se gloria. É a ideia de você se considerar inferior, se considerar menos, abaixo. Pensa na sua família. Pensa em algum grupo que você vive. Pensa na própria igreja. E tente se lembrar os motivos principais porque nós temos problemas de relacionamento. Muitas vezes nós temos problemas de relacionamento e quebra de comunhão na família, na igreja, em vários grupos, porque nós temos um senso de acharmos que nós somos um pouco, mesmo que seja um pouco, maiores e melhores e mais merecedores de algo do que os nossos irmãos, os nossos colegas que estão nesse mesmo grupo. Isso aí é um senso de considerarmos que nós somos algo além do que o próximo. E porque nós somos além, nós somos maiores e nós merecemos mais, então nós vamos buscar este mais. E se nós não recebermos aquilo que nós queremos,
muitas vezes isso cria aquilo que nós chamamos de ira, ou alguma busca por isso que nós merecemos. Meus irmãos, isso tudo vem de um coração que é egoísta. O homem natural tende ao egoísmo. Na verdade, se nós ficarmos sem Deus e sem Cristo, nós certamente só pensaremos em nós mesmos. E essa é a situação natural de todo homem. Todos nós temos uma tendência ao egoísmo. E porque nós somos egoístas, nós temos uma tendência também à briga e à dissolução e à quebra de comunhão. Abra a sua palavra aí lá em Tiago para você ver o que o próprio Tiago nos escreve. Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4, ele fala a respeito disso, de nós como pessoas que temos tendência de nos considerarmos melhores, merecendo mais reconhecimento, merecendo mais respeito, merecendo mais status, dinheiro, e querendo essas coisas. Então lá, Tiago, no capítulo 4, versículos 1 e o comecinho do 2, ele fala assim: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Então nós queremos coisas e nós guerreamos. Versículo 2 ele diz: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Meus irmãos, nós que somos seres humanos, nascidos em pecado, nós temos isso. Nós queremos coisas, então nós cobiçamos. E nós queremos tanto que nós até matamos e invejamos. E matar aqui, podemos pensar também na raiva, a ira que sentimos quando nós não temos. E ao invejar, nós não conseguimos ter, mas nós vivemos lutando e fazendo guerra, para nós termos aquilo que nós queremos e achamos que merecemos. É por isso que aí no versículo 6, esse próprio capítulo 4 de Tiago, Deus fala assim, Tiago fala as palavras de Deus antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Meus irmãos, isso tudo aqui tem a ver com esse orgulho que nós como seres humanos sentimos. Se você disser que você não tem orgulho, eu tenho que duvidar da sua palavra, porque a palavra de Deus é verdadeira e talvez a sua não seja. O orgulho habita em todos nós. Nós todos temos isso, esse sentimento de que nós somos superiores. E isso deve ser trabalhado em cada um de nós, porque esse é o comportamento do velho homem. O novo homem não pode agir em orgulho, mas deve ter humildade, assim como o próprio Jesus teve. Abra aí a palavra de Deus novamente, eu vou ler mais um textinho com vocês, alguns versículos, lá em Filipenses. Nós lemos esse texto no início do culto por um motivo muito claro, para que já começasse a fazer sentido para vocês isso. Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4. Veja como deve ser a nossa ação de vida cristã. Filipenses 2, versículos 3 e 4. Paulo falando, considerando o exemplo de Cristo. Ele diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Enquanto nós, naturalmente, como homens caídos e pecaminosos, queremos o que é nosso e nos colocamos acima do próximo, agora Paulo fala o seguinte: não é assim. Você deve considerar o outro superior a você. E veja que ele não diz que o outro é superior, mas que você deve considerá-lo superior. Em todas as suas tratativas com pessoas da igreja e de fora também, quando você for tratá-lo, conversar com ele, ter algum tipo de relacionamento, sempre considere essa pessoa como superior. E então você vai ver como que os seus relacionamentos vão mudar. Você vai perceber como que essa é a regra de ouro que Deus nos dá por meio de Paulo.
considerar o outro superior a nós mesmos. Porque foi isso que Jesus fez. Nesse mesmo texto, continue para frente aí, versículos 5 e 8 do capítulo 2 de Filipenses. Jesus nos dá o exemplo principal e maior, e ele fala assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Jesus, na sua glória toda, sendo o próprio Deus, ele não usou essa sua prerrogativa de Deus. Ele não disse, eu sou Deus e não descerei e não farei essa obra. Mas na graça dele, na misericórdia dele, ele considerou necessário fazer isso e se humilhou. O próprio Deus se esvaziou de sua glória, veio a viver como um homem, sofrendo como um homem, caminhando como um homem, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Não existe um exemplo maior de humilhação do que o de Cristo. E se nós dizemos que nós somos cristãos, pequenos cristos, como é que nós dizemos que nós não seremos humildes? Como é que nós vivemos dessa maneira? Imagine, meus irmãos, se Jesus, por um momento, não tivesse sido humilde, não tivesse se humilhado. Se Jesus não tivesse se humilhado, nós não teríamos salvação. Nós continuaríamos caminhando para o inferno e estaríamos todos condenados. Mas ele foi misericordioso, se humilhou e se entregou por nós. Humildade. Humildade com mansidão. Mansidão tem a ver com nós sermos gentis, nós tratarmos os outros com gentileza, até talvez carinhosamente. E isso é muito difícil também. É muito fácil nós tratarmos pessoas com brutalidade. É muito fácil, em uma pergunta, nós darmos uma resposta brusca, bruta, que maltrata o outro. A palavra de Paulo é que não deve ser assim. Nós não podemos destratar os outros. Humildade e mansidão, gentileza. Muitas vezes, quando nós não somos mansos, nós damos aquelas desculpas conhecidas, mais ou menos assim. Não, mas também, olha o que ele disse. É claro que eu vou ser bruto com essa pessoa. Não dá para aguentar o que essa pessoa está dizendo para mim. Ou nós falamos, eu sou estourado mesmo. É assim que eu sou. Eu nasci assim, eu cresci assim. Por que eu vou mudar? Como que eu vou mudar? Eu não consigo. Deus me fez assim, assim eu vou ser. Nós ouvimos desculpas desse tipo. Nós ouvimos assim, não, mas esse é meu jeito. Não é que eu sou grosso. É o jeito que eu falo. Ele que ficou sentido. Não é dessa maneira. Meus irmãos, a palavra deixa muito claro que não. Que nós precisamos ser mansos. Que nós precisamos ser gentis. Que nós precisamos tratar o outro com esse carinho de irmãos. Considerando o outro superior a nós mesmos. Pense em alguém que você considera superior. De verdade. Que você tem respeito. Que você admira. E pensa se você trataria essa pessoa com grosseria. Eu acho que não. Eu acho que nós tratamos com o maior número de dedos possíveis. Com todo cuidado, com todo o carinho. E assim deve ser também. Humildade e mansidão e longanimidade. Longanimidade que diz respeito à paciência, à calma. Porque você tratar pessoas com gentileza e ser humilde o tempo todo é difícil. É por isso que Paulo diz, tenham paciência. Sejam longânimos, tenham um longo ânimo com essas pessoas, porque é difícil muitas vezes nós cumprirmos essas coisas, ainda mais quando nós somos facilmente irritados. Meus irmãos, se vocês são facilmente irritados, está na hora de vocês começarem a considerar isso, orar ao Senhor para que dê um coração longânimo a vocês, para que vocês sejam mansos, para que vocês não reajam com a palavra na ponta da língua. Tiago mesmo diz para nós não sermos prontos a falar, mas nós sejamos prontos a ouvir, tardios para falar, tardios para se irar. Nós precisamos de longanimidade, de mansidão e de humildade. Essa é a exortação de Paulo. E Paulo exorta-nos para vivermos dessa maneira, porque quando nós somos assim,
nós mantemos a união. Então, novamente, nós nos lembramos do exemplo de Cristo. Lembrem-se disso. Cristo é o nosso exemplo principal. E ele tem tudo isso. Abra aí a palavra de Deus lá em Mateus 11. E veja o que ela diz sobre Jesus. Mateus 11, versículos 28 a 30, nos fala como é o nosso Jesus, nosso Deus, nosso Senhor. Fala assim, Mateus 11, versículos 28 a 30. Ele escreve o seguinte: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim. Aprendei de mim. Por quê? Olha o ponto principal que ele começa tratando. Porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma. Porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus irmãos, vocês podem ver que existe uma ênfase sempre de Cristo na humildade e na mansidão. Assim como toda a palavra fala a respeito disso. Nós precisamos ser mansos e nós precisamos ser humildes. Porque o próprio Deus também foi. Jesus, quando veio, e Deus Pai também. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Não precisa abrir se não quiser. Mas lá em 2 Pedro, o apóstolo nos fala o seguinte, que não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Então, muitas pessoas, depois da ida de Cristo para o céu, começaram a pensar, será que Deus não vem? Será que Ele não volta? Será que Ele não vai cumprir o que Ele prometeu? Pedro fala, não, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então é assim, Ele não voltou ainda, mas porque Ele tem longanimidade, Ele é paciente, porque Ele poderia simplesmente ter destruído tudo, mas na graça dEle Ele espera, para que todos aqueles que são dEle cheguem ao conhecimento e sejam convertidos. E da mesma maneira como Deus é longânimo e paciente, nós precisamos ser também. Imagine, meus irmãos, se Deus não fosse longânimo. Imagine se Ele não fosse paciente contigo. Quantas vezes você cometeu algum pecado e pediu perdão para Ele? E quantas vezes foi o mesmo pecado? E quantas vezes você quis esconder a sua cara de vergonha? E quantas vezes Ele te perdoou? E continuou contigo, sem te destruir. Este é o nosso Deus, paciente, longânimo. E se Ele é longânimo, quanto mais nós. Eu fico pensando como que nós achamos que somos como Deus quando nós perdemos a paciência. Meu irmão, quem é você? Quem somos nós para perder a paciência com o nosso irmão se Deus, que é muito mais ofendido do que nós, continua graciosamente, pacientemente cuidando de nós? O nosso exemplo é sempre Jesus, é sempre Deus. Nós precisamos ser longânimos. E para fazer isso, nós precisamos suportar uns aos outros. É por isso que a palavra diz, suportando-vos uns aos outros em amor. Muitas vezes, quando a gente lê essa pequena frase, suportando-vos, a gente pensa logo em irmãos que se apoiam, se seguram, se suportam. Mas eu creio que aqui, a ideia principal de Paulo, nesse texto, não é você suportar e apoiar a pessoa, mas é você literalmente aguentar. Meus irmãos, se você vive na igreja há algum tempo, você sabe que você tem que aguentar coisa. Que você tem que aguentar irmãos que são difíceis. Assim como na sua família também, você deve saber disso. Nós precisamos aguentar pessoas. Muita gente acha que a igreja é um lugar onde você não vai ter problema, onde todo mundo é tão santo que não tem... Está confundindo a igreja com o céu. O céu é assim. E a gente vai ser santo e glorificado e não vai ter problema. Mas aqui não. A igreja não é o céu ainda. E aqui é onde a gente está, a gente precisa suportar, a gente tem que aguentar. Tem que aguentar os gênios difíceis. Tem que aguentar as pessoas que não têm paciência. Tem que aguentar diferenças de opinião que não são centrais na palavra.
tem que aguentar essas coisas. Por quê? Porque mais importante do que você mostrar a sua opinião e mostrar que você é mais importante do que isso é a unidade da igreja. E você, como um bom cristão, precisa aguentar e ser longânimo em todas essas situações. E isso tudo em amor. Não é assim, eu vou aguentar, mas eu te odeio. Não. Em amor. Você precisa suportar o irmão, aguentá-lo, mas amando. E amando a ele e ao próprio Deus. É por isso que ele fala sobre amor depois disso. Porque se não for por amor a Deus, você não faz. Se for porque você quer dar o troco, você não faz. Mas nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mesmo porque, meus irmãos, o amor é algo que é categórico na Bíblia para demonstrar se nós somos ou não de Deus. Vou pedir para você abrir mais uma vez a palavra de Deus. Sei que eu estou pedindo várias vezes, mas são textos importantes. 1 João, no capítulo 4. 1 João, no capítulo 4, versículos 20 a 21. Para você ver como que não é possível nós sermos cristãos sem a união, sem a unidade, sem a fraternidade. 1 João, capítulo 4, versículos 20 a 21. João escreve assim. É a 1 João, não é o Evangelho de João, ok? João escreve. Se alguém disser, amo a Deus, e eu creio que todos aqui dizemos isso, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Meus irmãos, nós precisamos nos amar uns aos outros. Nos aguentando nas dificuldades, nas diferenças de opinião, nas tratativas um pouco mais difíceis, mas nós precisamos nos suportar e nos aguentar em amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Porque se você não suportar o outro em amor, isso significa que você não o ama. E se você não consegue amar o seu irmão, certamente você também não ama a Deus. Isso é muito sério. Não pense que o seu relacionamento com Deus é dissociado do seu relacionamento com o próximo. Você só mostra o teu amor a Deus quando você ama também ao seu próximo. E você pode amá-lo. Porque se você é cristão, você recebeu o amor da parte de Deus. Efésios 3, versículos 4 e 21, depois vocês leiam em casa também. Paulo ora para que os irmãos da igreja de Éfeso conheçam a profundidade, a grandeza, a maravilha do amor de Cristo. E se você conheceu isso tudo, você deve também e pode amar ao próximo. Meus irmãos, tudo isso, em suma, aguente seu irmão, seja longânimo, tenha longo ânimo, essa paciência com o seu irmão, seja humilde, seja gentil, seja amoroso. Faça tudo isso para que você, então, preserve essa unidade. Veja o versículo 3 do nosso texto. Em Efésios 4, versículo 3. Fala assim. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós precisamos, para fazer tudo isso, nos esforçar diligentemente, porque não é fácil. Nós precisamos dar tudo de nós. Nós precisamos nos esforçar até o sangue para isso, como a própria palavra fala. Porque é difícil. A vida cristã nunca foi fácil e nunca vai ser. Só no céu. Aí vai ser bom. Mas enquanto isso é difícil. E nunca ninguém te disse que seria fácil. E se alguém disse, mentiu. Surpresa. É difícil. E nós precisamos agir, mesmo sendo difícil, nos esforçando diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E esse vínculo da paz nada mais, nada menos é do que o próprio Espírito Santo que nos cela e nos une. Quando, eu já falei no início, mas quando nós somos convertidos, isso é ação de Deus. E quando nós somos batizados com água, nós mostramos visivelmente que nós já internamente fomos salvos, escolhidos e trazidos ao corpo de Cristo. E nós fomos unidos, então, pelo vínculo da paz. O plano de Deus, diz Efésios,
é que todos nós que somos de Deus sejamos unidos e em Cristo todas as coisas se unam, para que Ele seja o ponto de convergência. Então todos nós somos unidos nesse vínculo da paz que foi feito no corpo e no sangue de Cristo, e todos nós então temos o Espírito Santo. Vocês conhecem aquele ditado? Maior é o que nos une do que o que nos separa. E isso em muitas coisas é mentira, mas na igreja é verdade. O que nos une é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o próprio Deus. E não há nada maior do que Ele. Certamente, maior é o que nos une do que o que nos separa. E se algo tem separado você de outro irmão, certamente isso tem a ver com a sua mesquinharia e com a sua falta de humildade. Porque você precisa demonstrar visivelmente que maior é o Deus que te salvou do que os seus próprios desejos. Meus irmãos, nós fazemos parte de um mesmo corpo, porque nós fomos trazidos a este corpo pelo Espírito Santo. E quando nós dividimos esse corpo e atacamos o corpo, nós estamos sendo contraproducentes, atacando nós mesmos. Eu sofro de uma doença chamada retocolite. E essa doença é uma doença autoimune. Eu sempre acho interessante esse exemplo, não sei se eu já dei aqui antes, mas uma doença autoimune é uma doença que foge, bom, pelo menos a minha compreensão de lógica, porque é o meu próprio corpo tentando defender o próprio corpo, que olha para o próprio corpo e acha que o corpo é inimigo. Então combate o próprio corpo. E aí o corpo sofre. E eu sei disso porque eu sofro. Uma doença autoimune é isso. É o próprio corpo defendendo o próprio corpo do próprio corpo atacando o próprio corpo. É loucura. Acho que Deus deu a doença para nos dar o exemplo. E a gente faz isso. A gente às vezes vive como uma doença autoimune. Porque a gente é parte do corpo e olha para o outro que é parte do corpo e acha que o outro é inimigo do corpo e a gente ataca o próprio corpo. E o corpo sofre. E não é só o outro que sofre. Você sofre, todo o corpo sofre. Porque nós somos parte do mesmo corpo e nós não podemos atacar o próprio corpo. Meus irmãos, tudo isso, para ficar muito claro, mantenha o vínculo da unidade, da paz. E Paulo termina, é claro, essa parte que eu falei é a mais longa, mas Paulo, depois de falar que nós precisamos preservar a unidade porque nós fomos chamados para isso, ele depois diz que nós precisamos preservar a unidade porque nós já estamos nesse mesmo corpo. Versículos 4 a 6, eu vou explicar para os irmãos de maneira bem breve. Vamos ler juntos aí? Eu vou ler, os irmãos apenas acompanhem. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Nós já estamos unidos. E porque nós estamos unidos, nós precisamos preservar essa unidade. É por isso que Paulo, quando fala no versículo 3, ele não diz para você diligentemente criar a unidade. Ele fala, preserve a unidade. Ela já existe. Você tem que preservá-la. Você tem que nutri-la, não criá-la. E agora, nos versículos 4 a 6, ele fala por que nós já estamos no mesmo corpo. Versículo 4 fala sobre a ação do Espírito Santo. Versículo 5 fala sobre a ação de Jesus. E versículo 6 fala sobre a ação de Deus Pai. A Trindade trabalhando na nossa unidade. Assim como trabalhou também na nossa salvação. No capítulo 1 de Efésios, você tem a Trindade trabalhando para a salvação. Mas olha aqui o que diz o versículo 4, falando sobre um só corpo, que diz respeito ao corpo onde nós vivemos, como igreja, o corpo de Cristo, e isso tudo pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos chama e nos coloca nesse corpo que tem uma mesma esperança, a esperança da nossa vocação, que nós sejamos unidos com Deus. Quando nós pensamos na esperança do Evangelho, a esperança é que nós sejamos um com Deus, que nós sejamos salvos e vivamos em união com este mesmo Deus no céu. E essa é a esperança do crente, que nós sejamos um com Deus e com os nossos irmãos. E o Espírito Santo nos coloca nesse mesmo corpo. E eu acho interessante uma implicação muito clara quando nós pensamos que, quando nós somos cristãos, nós o somos, porque nós queremos passar uma eternidade louvando a Deus, eu começo a pensar em uma implicação para nós.
Meus irmãos, considerem o seguinte. Se a vontade de Deus é que todas as coisas sejam unidas, e nós sejamos unidos com os irmãos e com o próprio Deus, e por isso Ele manda Jesus para fazer a paz com Deus e a paz com os homens, e quando nós cremos pela operação do Espírito Santo e nós somos incluídos no corpo de Cristo, nós fazemos isso para algum dia estarmos nessa situação de unidade com Deus e com os próximos, louvando a Deus eternamente, eu começo a pensar que muitas vezes nós parece que não entendemos isso ainda e por isso aqui nesse mundo nós queremos fazer uma coisa diferente. É mais ou menos assim. Se você perguntar para qualquer crente o que ele quer depois que ele morrer, ele fala, eu quero ressuscitar com Deus e louvar a Deus eternamente com os meus irmãos. É isso que ele quer. Eternamente glorificar a Deus em unidade. Só que aí você pergunta, bom, mas vamos para a igreja agora? Não, mas hoje eu não quero porque tem pessoas lá que eu não gosto muito. E é interessante pensar nisso, porque nós queremos uma coisa ideal, louvar e glorificar a Deus com os nossos irmãos na eternidade, mas nesse mundo que nós estamos hoje, nós não queremos dar passos para isso. Nós queremos estar longe de alguns irmãos. Então, como que você quer passar a eternidade fazendo uma coisa que você não gosta de fazer hoje? Eu trabalho, às vezes, com adolescentes e jovens, e às vezes a gente fala sobre o que você quer fazer depois que você se formar, etc. E às vezes tem gente que é assim, eu quero ser advogado, eu quero ser escritor. Nossa, que legal, e você já tem lido sobre isso? Não gosto de ler. Mas tem, por quê? Idealizou uma coisa, mas não está entendendo ainda o que é isso. Eu quero ser um chefe de cozinha. Você cozinha, eu não gosto muito de lavar louça. Cozinha, eu não gosto. Meus irmãos, é a mesma coisa. Se nós queremos esse ideal, nós começamos já a vivê-lo aqui. Se você quer viver unido com o seu irmão, glorificando a Deus, que você comece aqui já. Porque você já foi incluído nesse corpo. E ele continua aqui dizendo, no versículo 5, que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Senhor, que nos governa, tem a ver com Jesus Cristo. Uma só fé, que é o autor e consumador da fé, é o próprio Jesus, e é a fé em Jesus. E um batismo. Quando nós somos batizados, como eu já disse, nós somos visivelmente colocados dentro do corpo de Cristo. Meus irmãos, quando nós entramos nesse corpo, o que se espera da pessoa que entra é que ela tenha união também, e que ela tenha o entendimento que ela é parte do corpo e vai viver para o bem deste corpo. Existe apenas um batismo, e quando a pessoa adentra o corpo de Cristo, ela deve entender que ela faz parte desse corpo. É possível que você seja um dos que vão ser batizados em breve aqui nessa igreja, que será recebido. Então a palavra para você entenda que quando você fizer isso, você se torna membro dessa igreja. Se torna membro visivelmente do corpo. E você faz parte do corpo. Ou seja, não é para você entrar neste corpo e ficar recluso, feito um apêndice. Não. O que você deve fazer é fazer parte do corpo e atuar neste corpo como alguém que está unido neste corpo de Cristo. Isso tudo porque quando você entra, você já está unido a um só Senhor, uma só fé e um batismo. Veja que a ênfase de Paulo é sempre em um. Não tem dois ou três, é só um. E se você está nesse, você está no mesmo que os seus irmãos. No final, versículo 6, ele diz, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aqui no versículo 6 ele fala sobre o Deus Pai. Existe um só Deus, que é o Pai da família dos chamados. Este Deus governa sobre todos os seus filhos. É por isso que ele é soberano. E ele age sobre todos e por meio de todos. E aqui é algo interessante. Veja, Paulo diz que Deus está em nós. E de fato está. O Espírito Santo habita em nós. Então Deus está em nós. E quando Deus está em nós, Ele age por meio de nós. E essa ação por meio de nós é o modo como Ele alcança muitas coisas. Ou seja, é por meio de você, que tem o Espírito Santo, que Deus age amando a sua igreja. Quando você ama o próximo, é Deus agindo por meio de você para que o seu amor alcance outras pessoas.
E isso não só dentro da igreja, mas fora também. Existe uma canção muito interessante do Casting Crowns. E eles... Bom, já faz tempo que eu ouvi essa música, mas eles dizem mais ou menos assim, que nós somos o corpo de Cristo e muitas vezes nós reclamamos e pensamos, por que a igreja não está crescendo? Por que pessoas não estão se achegando? Por que há tanta dificuldade, tanto problema na igreja? E a música usa a seguinte imagem, por que as suas mãos não estão alcançando se nós somos o corpo? Por que os seus pés não estão indo pregar se nós somos o corpo? Por que a palavra não está saindo da boca se nós somos o corpo? É porque nós que somos o corpo não estamos vivendo como o corpo. Nós somos o corpo de Cristo e temos de viver de acordo com esse corpo, porque Deus age por meio de todos e está em todos. Meus irmãos, em suma, dessa segunda parte, se você se diz cristão, você já está no corpo. Você já está unido. Você já foi chamado e incluído pelo Espírito Santo. Você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador e é batizado para fazer parte do corpo deste mesmo Jesus. E você foi escolhido pelo Deus e Pai, que é o único Pai que é soberano e age por meio de vocês, para a unidade do corpo, para amar um ao outro. Se tudo isso é verdade, que você crê em Jesus, foi escolhido por Deus Pai e o Espírito Santo age em você, como que você não pode viver em união? Como que você pode não honrar o seu chamado? Eu gostaria de pensar apenas em três aplicações para nós hoje, pensando nesse texto. Primeira delas, meu irmão, considere a comunhão como algo importante e necessário à vida cristã. Não coloque como secundário porque não é. A palavra não coloca como secundário. É por meio dela que Deus torna real o amor de Jesus por nós. Tenha comunhão. De verdade. Se esforce para isso. Eu sei que é difícil. Mas se esforce para ter comunhão com o outro. Mesmo que você se sinta humilhado eventualmente. Mesmo que você engula sapos eventualmente. Mesmo que você sinta que não está sendo tratado como você mereceria. Mantenha a unidade, porque a comunhão é algo importante. Pensando nisso ainda, mais uma segunda aplicação é seja humilde. Nós vimos o exemplo de Cristo. Cristo dá um exemplo de humildade. Ele é manso de espírito, ele é humilde. Foi ele quem veio a este mundo, mesmo sendo Deus, não usou essa prerrogativa de Deus para dar carteirada. Ele falou, eu sou Deus, mas eu vou. E eu vou caminhar com os homens, e eu vou ser obediente, e eu vou ser cuspido, xingado, humilhado, vou ser açoitado, vou ser cortado, colocado numa cruz, meu sangue vai correr e eu vou morrer. Mesmo sendo Deus. Porque eu sou humilde. Jesus foi humilde, seja você também humilde. Abra mão do que você acha que é seu direito. Ame mais a Deus e ao próximo do que aos seus desejos. A humildade é central para termos unidade na igreja. Uma igreja humilde é uma igreja certamente unida. E uma última aplicação, eu gostaria que você refletisse um pouco na sua vida. Que você pensasse como que é a sua vida na igreja com os seus irmãos, seus relacionamentos. Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Existe algum relacionamento na igreja que você está tendo e que de alguma maneira quebra a unidade do corpo de Cristo? Existe algum caso específico na sua vida cristã de alguém que você não tem comunhão, não consegue ter comunhão e é quebrada essa comunhão? Existe. Como está isso? Se existe essa pessoa ou essas pessoas, então agora é a hora de você começar a agir. A palavra de Paulo é: se esforce diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A palavra dele é: vai e restabelece essa unidade de Cristo. Quando você não faz isso, você desonra o seu chamado. Não desonre mais o corpo de Cristo, não desonre mais a sua vocação. Restabeleça a unidade, trabalhe a comunhão, trabalhe essa unidade que você já tem em Cristo Jesus, que te salvou
e colocou você e o seu desafeto junto no mesmo corpo. E ame-o acima de você mesmo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos louvá-lo e agradecê-lo, Pai, pela sua palavra que nos mostra a verdade, que nos exorta, Pai, a sermos mais parecidos com Jesus. Pedimos, Pai, nos dá o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, de humildade, de mansidão, não de orgulho, mas que nós, sendo mansos e nos esforçando diligentemente, busquemos a paz. Nos ajude, Pai, a sermos um corpo unido. Nos ajude a sermos uma igreja que de maneira unida te adora e te glorifica, Pai. Dá-nos essa graça. É muito difícil, Pai, nós reconhecemos isso, é muito difícil no dia a dia. Idealmente é bonito, mas é difícil. Pedimos, Pai, que o Senhor nos fortaleça, nos dê a condição de fazermos isso para a Tua honra e glória. Nos ajude a amá-lo mais do que a nós mesmos e amar ao próximo mais do que a nós mesmos. E assim tenhamos a condição de sermos unidos em Cristo Jesus. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.